paz a todas. É um prazer estar aqui com as irmãs, com essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Creio que o Espírito Santo de Deus preparou algo para ministrar sobre os nossos corações. Amém? Eu gostaria de estar lendo Efésios capítulo 5, versículo 13. Diz assim: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós estamos, essa semana, com o tema A Esperança que Não Se Frustra. E eu gostaria de linkar esse tema com Efésios capítulo 5, versículo 13. Quando a Bíblia nos chama de luz, né? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, nós, como luz, né, do mundo, nós devemos produzir frutos que agradam o Senhor, expondo as obras infrutíferas das trevas. Tudo, todo lugar que nós estivermos, tudo que nós fizermos, aonde nós formos, nós vamos levar a luz, a verdade da palavra de Deus através das nossas vidas. E essa verdade nas nossas vidas, ela vai trazer clareza, ela vai trazer discernimento espiritual, ela vai trazer alinhamento sobre a nossa vida, ela vai trazer direcionamento da parte de Deus, porque aonde a verdade ela chega, ela promove essa clareza, ela promove esse alinhamento. Então, por isso que nós precisamos de a cada dia ser iluminados por essa palavra, porque essa palavra ela vai jogar luz na nossa vida, trazendo clareza no nosso entendimento, trazendo clareza nas nossas decisões, trazendo clareza acerca da vida, do nosso posicionamento, porque aonde havia engano, né? Hoje a palavra de Deus ela traz essa clareza de entendimento, porque aqueles que estão no mundo, né, que não foram iluminados pela verdade, eles se encontram em trevas. Mas quando nós vamos até Jesus, o Senhor é aquele que ele traz clareza sobre a nossa vida. A luz ela vem para expor as obras das trevas. E caminhar na carne é muito fácil, né? Mas caminhar no espírito precisa ser intencional. Eu preciso me alimentar dessa verdade, dessa palavra, para que essa palavra ela possa abrir os meus olhos espirituais todos os dias, possa iluminar a minha caminhada, possa abrir os meus olhos espirituais. E quando nós vamos até a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em todo o tempo que o Senhor é aquele que nos mostra um caminho onde nós não caminhamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas nós caminhamos pela fé. Nós decidimos andar iluminados pelo entendimento da palavra de Deus e não cegos espiritualmente no coração enganoso da nossa carne. Então, a palavra, quando nós vamos até a palavra de Deus, ela é aquela que abre os nossos olhos espirituais para andar muito além daquilo que nós vemos ou sentimos, muito além da direção da nossa carne, da nossa mente, mas caminhando agora sobre a luz do entendimento da palavra do Senhor. Então, quando nós vamos para a palavra, os nossos olhos espirituais são abertos. As escamas dos nossos olhos, elas caem. E muitas vezes nós somos envolvidos pela rotina, pela correria, pelas demandas do dia a dia, a qual nós enfrentamos todos os dias, e nós começamos agora, envolvidos por essa rotina, a perder a percepção e o discernimento da clareza do espiritual, do propósito, do discernimento espiritual de todas as coisas que nos cercam. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que abre os nossos olhos espirituais, ele nos dá percepção e discernimento para nós não caminharmos
sobre aquilo que nós vemos, sentimos ou pensamos, mas agora nós caminhamos iluminados no nosso entendimento pela verdade e autoridade da palavra do Senhor. E linkando, né, essa palavra aqui com Efésios capítulo 5, nós entendemos então que nós devemos viver não de acordo com aquilo que nós vemos, sentimos ou pensamos, porque nós somos envolvidos pela rotina, pelas pressões do dia a dia e vamos perdendo essa percepção espiritual. Então, nós precisamos todos os dias nos voltar para essa palavra, onde os nossos olhos espirituais são abertos e aonde o Espírito Santo de Deus ele vem trazer discernimento e direção acerca do trabalhar dele sobre as nossas vidas, acerca da obra que ele está realizando em nós e que ele deseja realizar através de nós. E alimentada, amada, por essa palavra, nós somos exortados todos os dias a remir o nosso tempo e compreender a vontade de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, para que nós não venhamos perder essa percepção espiritual, para que nós venhamos estar em comunhão com Deus. E lendo Efésios capítulo 5, o Senhor, ele abriu os meus olhos espirituais para me mostrar o quanto, se nós não estivermos ali, buscando todos os dias ler a palavra do Senhor, aonde Ele vai abrindo o nosso entendimento e falando no nosso coração, nós começamos a ser cegados pela circunstância. E o quanto é necessário nós sermos iluminados por essa verdade, por essa palavra. Porque todas as vezes que nós vamos até elas, escamas caem dos nossos olhos, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia, nos direciona, nos confronta, e ele mostra que toda a nossa vida está no controle de suas mãos, e que ele nunca perdeu o controle de nada, e que nós precisamos de estar indo até ele, para que ele possa trazer direção sobre as nossas vidas. E ali, a palavra de Deus, ela começa a penetrar, ela começa a trazer luz, e o Espírito Santo de Deus começa a trazer alinhamento sobre a nossa vida, através da verdade da palavra do Senhor, os nossos olhos espirituais começam a ser abertos. Então, por isso, nós somos exortados a todos os dias a remir o nosso tempo para compreender a vontade de Deus. O adversário, ele é aquele que quer mostrar para nós as circunstâncias adversas que nos cercam, nos sentir abandonados e esquecidos por Deus. Ele quer com que nós nos sintamos culpados, perdidos no meio das demandas, cansados, esgotados, mas quando nós vamos até Deus, Ele nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas e que em tudo Ele vai fazer cooperar para o nosso bem. E o Espírito Santo é aquele que nos atrai para esse nível de dependência e começa a confrontar aquilo que nós precisamos de alinhar, para que nós possamos compreender os dias que nós estamos vivendo, o trabalhar dele na nossa vida e o seu propósito. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e olhamos para todo o cenário, nós entendemos que Deus ele está no controle de todas as coisas, que ele nunca perdeu o controle de nada. Nós nos lembramos de tudo aquilo que ele, todos os feitos dele na nossa vida, todas as experiências que nós vivemos com ele, e nós nos lembramos de que a fidelidade do Senhor sempre esteve presente na nossa vida e que nós verdadeiramente precisamos da ajuda dele para caminhar a cada dia em graça, alinhados ao seu propósito e à sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele vai convidar os cristãos a abandonarem, a despertarem do sono espiritual, para que eles pudessem entender o que Deus queria fazer através da vida deles, compreender o propósito de Deus, viver, frutificar dentro do propósito, andar em comunhão com Deus e não andar distraído, né? Tem uma parte do versículo aqui do capítulo 5 que ele vai dizer: levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, levanta-te dentre os mortos é um chamado à conversão genuína, ao arrependimento, a nós nos alinharmos com o Senhor, a nós nos despertarmos e entendermos que nós não podemos estar
perdidos, alheios àquilo que Deus ele quer realizar através de nós, mas ele nos conferiu, né, dons, chamado espiritual, e ele não quer que nós vivamos por aquilo que nós estamos sentindo, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas ele quer que nós entendamos a obra a qual ele nos chamou. E por isso ele está nos chamando nessa manhã para nos despertarmos, para entendermos e não vivermos frustrados, perdidos em meio às circunstâncias, aceitando as acusações, os enganos e as mentiras do adversário, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia à verdade. Ele ilumina todas as coisas na nossa vida, ele torna clara todas as coisas, para que nós não venhamos andar como que apalpando no escuro, mas entendendo que nós temos alguém que está guiando, direcionando os nossos passos, e ele traz entendimento e discernimento dos propósitos, dos processos que nós estamos passando. É ele que traz essa clareza, esse discernimento, para nos direcionar em sua vontade soberana e entender que nós estamos nele, sendo guiados por ele, que a palavra dele é aquela que nos direciona. A transformação, ela acontece pela graça de Cristo na nossa vida. Então, esse alinhamento, quem nos direciona, quem nos leva, é o Senhor. Nós precisamos despertar para entender e compreender os dias que nós estamos vivendo, a obra que Deus está realizando através de nós, e não andarmos por aí focados nas circunstâncias, frustrados acerca da promessa do Senhor. Porque a palavra do Senhor em Romanos 5, capítulo 5, vai dizer que a nossa esperança, ela não se frustrará, ela não se decepciona, porque ela está firmada no caráter de Cristo. Ela está firmada no Senhor, nas promessas do Senhor. O versículo 13 que nós lemos vai dizer, né, que a luz ela torna visíveis todas as coisas. Então, o Espírito Santo é aquele que traz clareza e entendimento ao nosso coração. Por isso, nós precisamos passar todos os dias com Deus para que Ele ministre em nossos corações, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que Deus traga clareza, discernimento e entendimento ao nosso coração. O quanto é necessário nós nos voltarmos para essa palavra, para que o Senhor nos alinhe, para que Ele nos direcione, para que Ele traga clareza, para que Ele traga alinhamento em nosso coração. Quando nós caminhamos na força do nosso braço, da nossa carne, nós nos afastamos do propósito de Deus. O nosso coração é endurecido, nós nos tornamos cegos espiritualmente e começamos a caminhar pelas circunstâncias e sentimentos. Olha quanto isso aqui é sério. Quando nos caminhamos na nossa carne, na nossa força, nós vamos perdendo a percepção, o discernimento espiritual. Nós começamos a nos afastar do propósito de Deus e entrar em conflito. O nosso coração se torna resistente, endurecido. O quanto nós precisamos de pedir ao Senhor que nos quebrante o nosso coração, que nos alinhe à vontade, ao propósito dele, que nos dê percepção, discernimento espiritual, porque se nós nos afastamos dessa comunhão diária, onde a luz ilumina e traz clareza sobre a nossa caminhada, nós começamos a nos sentir, a perder o discernimento, a percepção, o direcionamento da parte de Deus e começamos a caminhar na força do nosso braço. Nós nos tornamos cegos espiritualmente e começamos a lutar para fazer as coisas acontecerem, não nos submetendo, não entendendo aquilo que Deus ele está fazendo e deixando de cooperar com o Espírito Santo de Deus na obra que ele está realizando em nós. Aquele que caminha guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua esperança está focada no Senhor. Ele não anda por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, pelas circunstâncias, porque ele agora está buscando discernir o propósito e a vontade do Senhor, para andar guiado pelo Senhor e não andar guiado pelas circunstâncias, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, por aquilo que os seus olhos estão vendo. Então, o Senhor está nos chamando a nos despertar para sermos guiados e direcionados por essa verdade, para que não sejamos enganados nem confundidos pelo adversário, para não perdermos a percepção espiritual, mas para sermos guiados por ele.
Porque quando nós lutamos na força do nosso braço, nós vamos nos cansar, nós vamos nos esgotar, nós vamos nos frustrar, nós vamos até mesmo entrar em conflito e questionar sem entender o que está acontecendo. Mas quando nós caminhamos guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós discernimos o trabalhar de Deus na nossa vida e agora nós cooperamos com o Espírito Santo de Deus. E agora nós avançamos no crescimento espiritual e no conhecimento da vontade de Deus, porque agora nossa visão espiritual está sendo iluminada pela verdade da palavra do Senhor. Precisamos todos os dias ser iluminados por essa verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus e entender que tudo na vida do cristão está no controle das mãos de Deus, ele está usando cada circunstância para nos aperfeiçoar e nos preparar para aquilo que ele tem a realizar na nossa vida. Deus, ele não quer que nós caminhemos na força do nosso braço. Ele não quer que nós venhamos ser autossuficientes, religiosos, mas ele procura servos, adoradores. Então, ele não quer que nós venhamos nos cansar e nos frustrar. Ele quer que nós olhemos para ele. Por isso que o salmista Davi disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor nos convida a voltar o nosso coração, os nossos olhos para Ele, para que o nosso entendimento seja aberto, para que nós não sejamos confundidos nem enganados pelo adversário da nossa alma, para que nós não venhamos nos cansar e nos frustrar. Porque quando nós olhamos todas as coisas sobre a ótica da palavra de Deus, sobre a perspectiva do amor de Deus e do caráter de Deus, a nossa visão vai ser diferente. Nós vamos olhar sobre tudo aquilo, enxergando naquilo a oportunidade de crescermos no conhecimento do Senhor, de crescermos na comunhão com Deus, de sermos aperfeiçoados e de enxergarmos em cada uma daquelas situações a oportunidade de sermos forjados e nos tornarmos excelentes para sermos aptos e usados dentro do propósito do Senhor. Nós precisamos nos atentar, porque a caminhada cristã, ela precisa ser um relacionamento diário com Deus. Um relacionamento onde eu não posso sucumbir às pressões, ao cansaço, ao esgotamento, à pressão do mundo, a tudo aquilo que nos cerca, que quer roubar o nosso foco. Nós precisamos ser intencional e ter esse foco voltado para o Senhor, porque nós podemos nos perder dentro da casa do Pai. Em meio ao relacionamento de Deus, nós podemos ir perdendo a percepção espiritual, o discernimento, e agora começamos a caminhar na nossa carne, sem compreender o propósito e discernir a vontade de Deus. Perdão, irmãs, eu estou um pouco gripada, e aquela tosse irritada, né, seca. Mas continuando, nós podemos estar dentro da igreja e distantes de Deus, sem desfrutar de um discernimento, de uma percepção, de um relacionamento da parte de Deus, porque nós vamos nos envolvendo com as demandas, vamos perdendo a fé, a motivação e a esperança, e o Senhor não quer que nós caminhamos carregando esse fardo pesado, nos sentindo cansados, esgotados e frustrados. Ele quer que os nossos olhos estejam voltados nele, onde a nossa fé é renovada e aonde quando nós olhamos para ele, nós discernimos aquilo que ele está fazendo em nós, nós olhamos aquilo sob uma perspectiva bíblica e nós crescemos através daquele processo, nos aproximando de Deus e não nos afastando dele e do seu propósito. Então, nós precisamos caminhar com ele, desfrutando da sua presença. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas. E existe uma passagem que conta que Jesus ele apareceu para os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús. E Jesus caminhava ali com eles e eles conversavam com Jesus, mas eles não perceberam que quem estava caminhando com eles era Jesus. A Bíblia vai dizer que o coração deles queimava, mas eles não perceberam que quem estava caminhando com eles ali era Jesus. Eles estavam frustrados. Jesus havia sido crucificado
E para eles ali, eles estavam se sentindo abandonados, frustrados, perdidos, porque agora o mestre deles tinha sido tirado deles e agora eles não sabiam o que fazer e para onde ir. Alguns deles voltaram a trabalhar, voltaram a pescar. Eles se esqueceram que Jesus já tinha falado com eles, já tinha advertido eles que ele deveria padecer, ser entregue nas mãos dos religiosos, das autoridades, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele já havia predito isso, mas eles esqueceram, porque os olhares deles agora estavam naquilo que eles estavam vivendo, estavam nas circunstâncias adversas. Eles se esqueceram do que a palavra do Senhor estava lhes dizendo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou ali, eles convidaram ele para entrar e ele foi comer com eles, ceiar com eles. E no partir do pão, os olhos espirituais deles foram abertos. O partir do pão fala desse alimento diário, aonde a palavra de Deus ela penetra no nosso coração e abre os nossos olhos espirituais para nos mostrar que nós caminhamos aqui nessa terra com um propósito, que os nossos olhos precisam estar em Deus, aonde a nossa esperança ela é renovada todos os dias e aonde agora nós deixamos de caminhar por aquilo que sentimos, pensamos ou vemos, pelos nossos sentidos naturais, e agora nós caminhamos com discernimento espiritual, olhando para o alvo, entendendo que nós somos escolhidos e chamados nessa terra com um propósito. Então, que nós possamos estar nos alimentando da palavra do Senhor, para que através desse alimentar da palavra, do partir do pão, os nossos olhos espirituais sejam abertos e a nossa esperança, ela seja renovada no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela faz isso, ela renova a nossa fé, ela abre os nossos olhos espirituais. Então, Senhor, estamos chamando nessa manhã, desperta você que está acomodado, desperta você que já perdeu a percepção do propósito, da vontade de Deus, do porquê Deus te chamou. Volte os seus olhos para o propósito, para a palavra do Senhor, e Cristo te iluminará. Ele é aquele que vai reacender a chama em seu coração e mostrar para você que a sua esperança não está posta naquilo que você está vivendo, não está posta naquilo que você está sentindo, mãe, né? Homem e mulher de Deus que está aqui nessa noite, mas a nossa esperança está nele, porque nós entendemos o motivo pela qual ele nos chamou, nos escolheu, e quando nós vamos até ele, ele abre os nossos olhos espirituais. Essa luz da palavra de Deus, ela traz clareza, ela traz alinhamento, ela guia os nossos passos, ela nos mostra a verdade, e aonde as nossas escamas caem dos olhos, os nossos olhos espirituais são abertos, e agora nós temos a nossa esperança renovada. Agora nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós olhamos para o Senhor. Então, as circunstâncias da vida, elas podem nos ferir, nos cegar e nos afastar do propósito de Deus. Podem nos fazer pensar que é sobre a nossa força. E quantas vezes nós caímos nesse automático de começar a lutar na força do nosso braço e nós vamos perdendo a percepção espiritual. Deus não quer isso. Ele quer que o nosso fardo seja suave, o nosso jugo seja leve, que nós venhamos entregar o jugo pesado, o fardo pesado nosso para o Senhor quando nós nos sentimos cansados e sobrecarregados, porque Ele nos faz um convite, né? Vinde até mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Senhor, quando nós caminhamos sobre a promessa do Senhor, sobre o amor e o caráter de Deus, nós nos sentimos leveza, porque nós entendemos que em todas as coisas o Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem, porque naquilo que nós estamos vivendo existe um propósito. Então, ali, nós desejamos nos alinhar com aquele propósito, e nós começamos agora a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus. A nossa caminhada agora, ela começa a se tornar mais leve, porque o nosso foco, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Então, é esse convite que o Senhor ele está nos fazendo nessa manhã, para que nós não caminhemos focados nas circunstâncias e nem tentando lutar na força do nosso braço, querendo fazer as coisas mudarem, acontecer, porque isso vai trazer frustração, isso vai abalar a nossa motivação, vai mexer com a nossa fé. Deus deseja que nós venhamos depender dele todos
os dias, nos entregarmos, adorarmos Ele em todo o tempo, sem nos ressentir do processo que nós estamos passando. Você tem se ressentido do processo? Porque quando nós discernimos o que Deus está fazendo e confiamos no caráter do Senhor, nós não nos ressentimos. Porque nós entendemos que existe um propósito que vai fazer cooperar para o nosso bem. E agora o nosso propósito é, nesse deserto, depender ainda mais de Deus, buscar ainda mais, buscar cooperar com o Espírito Santo para crescermos no meio daquele processo, sermos aprovados e sermos aperfeiçoados para Ele, para a obra do ministério, para aquilo que Ele quer realizar em nosso lar, para aquilo que Ele quer realizar através de nós em todo ambiente onde nós estivemos, porque nós somos a luz do mundo. E onde nós estivermos, o Senhor ele tem um propósito a realizar através das nossas vidas. Você está aqui nessa manhã porque Deus ele tem um propósito de renovar as suas forças, de trazer discernimento ao seu coração, de que Deus ele não perdeu o controle da sua situação. E de que o Senhor, ele sabe que você muitas vezes se encontra perdido, cansado, frustrado. Mas ele está dizendo para você, vem até mim. Venha depender de mim, venha se alimentar da minha palavra, porque é lá que os seus olhos espirituais serão abertos. É lá que as suas forças serão renovadas. É lá que você vai discernir o propósito, não vai levar o deserto para o lado pessoal, se sentindo esquecido e abandonado por Deus, mas vai entender que quando você está nesse deserto, Deus ele está te preparando para possuir a terra prometida. Ele está preparando você para obras maiores, para desafios maiores, para uma unção maior, uma autoridade maior, para um crescimento espiritual, para que ele possa confiar mais a você, porque esse é o desejo do coração de Deus. Então, quando nós entregamos nas mãos de Deus as situações que nós enfrentamos, nós confiamos em seu amor leal, em sua fidelidade, em seu caráter e em suas promessas. Muitos cristãos estão vivendo distantes do propósito de Deus, por não compreenderem a vontade de Deus. Como eu disse, eles vão sendo envolvidos por essas circunstâncias e eles vão perdendo o discernimento, a percepção espiritual, e agora eles se sentem perdidos em meio ao processo e as trevas, né? A carne, ele começa a dominar e a gente vai perdendo a percepção espiritual. E o nosso coração vai sendo endurecido. Então, nós precisamos de passar tempo com Deus todos os dias, para que a palavra, a luz da palavra de Deus, ilumine a nossa mente, nosso entendimento, arranque as escamas dos nossos olhos e nós não venhamos caminhar na carne, né? Ali com o nosso coração endurecido, não entendendo a vontade de Deus. Então, o capítulo 5 de Efésios, ele fala sobre isso, sobre os princípios e ensinamentos para que nós venhamos conseguir compreender a vontade de Deus. E quando nós compreendemos a vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente, nosso entendimento, agora nós caminhamos focados, olhando para o Senhor, olhando para o alvo, não mais frustrados e perdidos em meio às circunstâncias, mas agora discernindo o propósito, iluminados, guiados por essa palavra, e essa palavra é aquela que renova a nossa esperança e a nossa fé a cada dia, porque agora o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiando na vontade e no propósito do Senhor. A nossa vida, ela deve ser todos os dias alinhada com a palavra do Senhor. Todos os dias a palavra do Senhor vai trazer esse alinhamento para que nós venhamos viver com o nosso comportamento voltados para Deus, né? Que é o nosso exemplo de santidade, justiça e verdade. Então, Deus, nós devemos voltar o nosso coração, o nosso olhar para Deus, porque quando nós usamos Deus como nossa referência, o nosso padrão, ele se torna mais elevado. Nós estamos em processo aqui. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O nosso alvo é Cristo. Deus, ele não quer que nós ficamos num lugar confortável, de comodismo, sem problemas e sem prosseguir em conhecê-lo, sem entender o propósito dele aqui nessa terra. Ele vai usar, sim, processos, situações na nossa vida para nos aproximar dele, para se revelar a nossa vida. E ele não vai nos deixar acomodados. Ele vai usar as circunstâncias para nos forjar, nos aperfeiçoar e nos preparar para aquilo que ele tem na nossa vida. Amém? Então, muitas vezes nós sofremos, nós nos afadigamos por aquilo que nós não temos o controle.
Aquilo que nós não temos controle das situações adversas que nos cercam. Mas o Senhor, Ele nos chama para nós andarmos com a nossa confiança nele, olhando para Ele, entrando no descanso do Senhor, no descanso em fé. Você sabia que o descanso é uma arma espiritual? Você está dizendo para o adversário que você confia em Deus, que a sua confiança não está nas circunstâncias, mas está no Senhor, que você crê que Ele está no controle. Então você agora consegue desfrutar da paz, da alegria, porque agora você está no descanso do Senhor, alimentado por essa verdade, pela palavra do Senhor. O adversário, ele quer te cansar, sabia disso? Ele quer te frustrar. Ele quer que você ande por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, pelas suas emoções. Uma das formas do adversário nos parar é nos embaraçar e focar os nossos olhos naquilo que nós estamos vivendo. Porque quando ele consegue nos envolver nisso, nós nos sentimos, ficamos frustrados, perdidos, sem perspectivas de melhoras, porque agora o nosso olhar está focado nas circunstâncias. E agora nós perdemos a percepção espiritual, ficamos sem perspectivas de melhoras, frustrados, desanimados e sem forças para buscar, porque agora o nosso olhar está voltado para aquilo que nós estamos sentindo pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus está dizendo para nós nessa manhã: você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você sente pelas circunstâncias, você anda por fé. Ele plantou, ele te deu uma porção de fé. Ele chamou você para caminhar em espírito e não na carne. Então, não caminhe na sua força, não caminhe na sua carne. O adversário quer te esgotar, ele quer te frustrar, mas Deus, nessa manhã, ele quer renovar as suas forças. Ele quer mostrar para você que você precisa se alimentar dessa palavra, que você precisa todos os dias passar tempo com ele, para que ele possa aguçar a sua percepção espiritual e tornar a sua caminhada leve. Porque quando nós olhamos para ele, discernindo a vontade dele e o propósito, tudo se torna mais leve. Quando nós olhamos para as circunstâncias, tudo se torna pesado, porque agora nós estamos focados naquilo que é negativo e nas circunstâncias contrárias. E ali a nossa esperança e a nossa fé vai sendo minada. Então, o Senhor está nos chamando nessa manhã a entrar no descanso pela fé. Ele não quer que nós nos esgotemos. Muitas vezes os cristãos chegam na fase adulta e eles sentem que falta pouco tempo para eles conquistarem, alcançarem os seus objetivos. Então, agora eles começam a dar tudo que eles têm para conquistar, talvez a sua casa, o seu carro, os seus sonhos materiais. Não que isso seja errado, mas ele começa agora a lutar contra o tempo, como se fosse questão, ele fosse obrigado a conquistar aqui nessa terra tudo que ele precisa, porque como se tudo se resumisse aqui nessa terra. E ele vai perdendo a percepção do seu propósito de vida, do seu chamado, do que Deus quer realizar através dele, das circunstâncias que ele está vivendo, o que Deus está querendo mostrar, aonde Deus está querendo levar, qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério. A percepção da presença de Deus vai sendo perdida. E agora as pessoas começam a estar tão esgotadas e frustradas que elas não querem mais se dedicar à obra do Senhor. Elas não têm forças mais para desfrutar de um relacionamento com Deus, porque elas estão dando tudo no seu dia a dia. E muitas vezes os adultos têm sido andados sobrecarregados, cansados, esgotados, sem energia, sem força, porque estão lutando na força do seu braço. A palavra do Senhor, ela nos diz que em nos aquietar e sossegar está a nossa salvação. A palavra do Senhor nos diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Nós precisamos de confiar que Deus ele cuida de cada detalhe na vida do servo e das servas de Deus. Quando nós nos voltamos para entender o seu trabalhar, o seu propósito, ele se importa com cada detalhe nas nossas vidas e ele está no controle de cada detalhe e no seu tempo devido ele vai fazer com que cada promessa dele se cumpra na nossa vida. Então, se volte para o Senhor, para que você possa se aquietar, descansar no Senhor e conseguir ouvir a voz de Deus, porque é Ele que vai trazer discernimento e direção sobre a sua vida e renovar as suas forças.
Diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 30, versículo 15: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Olha só. Então, aquiete o seu coração. Não viva por aquilo que você está vendo, sentindo ou percebendo, mas se volte para que todos os dias a verdade, a luz da palavra do Senhor possa iluminar os nossos olhos e nós não venhamos perder a percepção daquilo que Deus está realizando em nós, do que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Para que as nossas forças elas sejam renovadas nessa comunhão com Ele, onde nós podemos desfrutar, rasgar o nosso coração, nos derramar, e ali Ele começa a mostrar para nós que nós não estamos no controle, mas Ele está, que a nossa esperança não está no mundo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias adversas da sociedade que nós vivemos, das necessidades que nos cercam, mas Ele é que está no controle. E é Ele que nos capacita, é Ele que abre as portas em nosso favor, é Ele que nos dá saúde. E aí a nossa esperança ela é renovada. Você está frustrado, meu querido? Você está frustrado, minha querida? Você precisa voltar os seus olhos para o Senhor, porque quando nós discernimos o propósito, nós não andamos frustrados, mas nós entendemos que nós estamos firmados no caráter de Deus e em quem Ele é. A sua fidelidade não é sobre os nossos acertos ou aquilo que nós conseguimos entregar, mas é sobre o caráter de Deus, é sobre o seu amor, é por causa dele, é pela graça dele que ele faz em nós. E não é na força do nosso braço que nós vamos alcançar. A palavra do Senhor para hoje para você é: entre no descanso do Senhor. Volte os seus olhos para Ele, onde a sua esperança será renovada. Procure passar tempo meditando na palavra, porque essa palavra ela vai trazer clareza, discernimento ao seu coração, ela vai trazer luz e tudo vai se tornar mais leve, porque agora você vai entender o trabalhar de Deus. Agora você não vai caminhar mais sobre a força da sua carne e sua visão natural, mas agora você vai caminhar guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que Deus ele ministrou no meu coração. Falava com Deus, Senhor, mas a palavra é sobre a esperança que não se frustra, né? E o Senhor, ele trouxe essa palavra ao meu coração que eu ministrei na igreja, porque quando nós olhamos para Deus e discernimos o propósito, nós não seremos frustrados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Cris, por essa oportunidade, por estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Eu volto a palavra para a Cris. Deus abençoe.